estar novamente nesta casa de luz, de amor. Obrigado pela presença desses irmãos que estão aqui. Que possamos, cada um de nós, sairmos melhores do que quando chegamos. Que a luz do Mestre esteja com cada um nesta casa de amor e de luz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje: você tem fome de quê? Na terça passada eu fiz esse tema e daí uma respondeu para mim que tinha fome de comida, né? De alimento. Mas é normal, todos nós temos. Às vezes nem temos tanto, não deixamos que isso ocorra, né? Porque sempre somos saciados. Nunca chegamos a sentir esta fome no devido da palavra. O Buda disse que nada consegue sobreviver sem que seja alimentado. Nossa alegria não pode sobreviver sem alimento. E o mesmo é verdade em relação à nossa tristeza e ao nosso desespero. O nome do autor eu não vou falar porque é muito complicado. Mas ele nos traz esse aprendizado. O que ele quer nos dizer nesse pequeno começo aqui para nós? Que tudo que alimentamos cresce. E a alimentação, ela é condizente com aquilo que nós somos. Por exemplo, a alimentação das agonias, dos desalentos, são alimentados por sentimentos de baixa, de tristeza. E é esse ser que a gente vai ter. E a alegria, ela também precisa ser alimentada pela força, pelo otimismo, pela garra de cada dia. A gente sabe para o que a gente veio para essa existência, então ela deve ser o mais leve possível, dentro do contexto que ele é de refazimento, de aprendizado. Todo pensamento e sentimento que você alimentar crescerão em sua vida, sejam eles positivos ou negativos. Nada surge do nada. Se você quer alegria, precisa cultivá-la diariamente, procurando ver a alegria escondida nas coisas, falando dela, sentindo-a e intensificando-a. E quando ela estiver passando por você. Mas se você preferir a companhia da tristeza, cultivando-a indefinidamente, procurando a companhia dos tristes, das histórias melancólicas, certamente sua tristeza aumentará a cada dia. E aqui entra o nosso aprendizado por estudar a parte espiritual. Quero dizer que todos, dentro das suas linhas de ideias, lidam com algum tipo de espiritualidade. Mas nós, pelo entendimento, a gente atrai conforme está vibrando, quais os sentimentos que rondam os nossos sentidos, é a nossa companhia espiritual. Não somente energias de desencarnados, mas a que paira de todos os encarnados também, acabamos atraindo. Então, se estamos num momento melancólico, é somatizada essa melancolia por todos aqueles tristes que viveram e não assimilaram bem as situações da sua vida, não procuraram
dentro daquele aspecto dificultoso, ter o aprendizado necessário, porque tudo na vida quer nos mostrar algum tipo de aprendizado. Claro que às vezes a gente sente o peso do fardo que carregamos ou da forma que encaramos, então nos sentimos por um tempo, por alguns dias e pelos acontecimentos, às vezes nos faltam as forças em alguns momentos, de a gente se sentir um pouco melancólico, mas esse estado não deve permanecer por muito tempo, porque viemos para um aprendizado e se nós ficar murmurando situações desagradáveis, elas não passam, não se resolvem, e nós precisamos ter continuidade nas nossas tarefas, que desse espírito que veio experienciar e ter esse aprendizado. Então, sempre é somatizado. Assim é a alegria, a satisfação. Sempre que nós nos sintamos ou nós nos proporcionamos estar bem, somos somatizados por pessoas alegres que se atraem por essa mesma energia, vêm até nós e vamos elevando esse padrão. E a mesma, dá para se dizer assim, o mesmo teor acontece quando temos ações enobrecidas, auxiliando, tendo um trabalho dignificante, voluntário, ou dentro do próprio trabalho material que nós temos, de nós sermos compreensivos e auxiliarmos na medida das nossas forças, é somatizado o bem. Então os benfeitores estão sempre à procura de pessoas que tenham ações melhores para essa humanidade que sofre muito, tem muitas necessidades, igual às que nós temos na nossa intimidade, que precisamos de compreensão, de carinho, de uma palavra que nos levanta a moral no momento que nós necessitamos. São diversas ações que são somatizadas pela espiritualidade boa também. Então não é só para o lado negativo ou melancólico. Então, dependendo das nossas vibrações, das nossas ideias, nós nos acompanhamos. Pessoa agressiva, que não aceita, que briga muito, que sempre está em pé de guerra, ela tem uma assistência daquela natureza. Então, por isso que muitas coisas acontecem que não seriam necessárias no momento de lucidez. Então, por isso que nós devemos ter o cuidado. Como é que estamos nos comportando? Estamos muito agressivos dentro de nós? Ou já procuramos acerenar e não largar tudo? Não somente pela articulação das palavras, mas pelos pensamentos. Tem a mesma eficácia, tanto os bons como os ruins. Eu digo a proporção. O bem é sempre o bem e ele sempre vai trazer satisfação, alegria, paz interior. Já o ódio, o ressentimento, aquele que não se agradou de alguma coisa e fica remoendo dentro da sua intimidade, ele vai se acompanhar de energias que não são boas, que não proporcionam nem a saúde. E a do bem proporciona tudo de bom, inclusive a nossa saúde. Quando alguma ocorrência desagradável nos acontece, embora seja natural que nos sintamos desconfortáveis emocionalmente, se ficarmos ruminando as emoções negativas que o episódio nos trouxe, cultivando a desarmonia, inevitavelmente o mal-estar se agravará e problemas ainda maiores poderão nos acontecer, tais como discussões, violências, acidentes e doenças. Então esse processo continuado de vibrações nessa natureza, ela acaba adoecendo o ser, porque
desconecta totalmente da energia do amor, da energia que nos revitaliza, que nos dá as condições. Por isso que é muito urgente isso, por mais doloroso que seja, nós pensarmos, cada um sabe o que se passou na existência até os dias atuais, de ofensas recebidas, de agressões, sejam elas quais forem. Devemos equacionar da nossa parte esse ressentimento, colocando o sentimento do amor. Como disse uma colega nossa, que às vezes tem pessoas que não gostam de nós e que mandam essas energias, tem diferenças. Ela nos diz assim, que se eu não possa abraçar essa pessoa que eu tenho essa diferença, eu tenho essa animosidade, eu peço ao meu benfeitor que vá lá e abrace, se eu não conseguir. Então, tenham essa ação. Alguém que vocês tenham uma dificuldade nessa existência, porque para que a gente não tenha essas dificuldades posteriores que são a doença, porque o que nos adoece são as energias negativas, os ressentimentos, aquilo que não equacionamos, que não ajeitamos dentro do nosso coração. E mais ainda, não vamos nos proporcionar a felicidade do sentimento do amor mais verdadeiro nesta vida. Podemos ter todas as aquisições, mas se não tivermos livre nosso coração desses ressentimentos, nada vai preencher. Porque vai haver uma barreira para que os bons sentimentos venham até nós. Então a nossa, dá para se dizer assim, o que vale nós fazermos é fazermos a nossa parte. Não importa que o outro não faça. Precisamos nos libertar para ser feliz dentro do que a vida nos oferece. Não carreguem ressentimentos. Equacione enquanto estão aqui nesse corpo. Porque senão a gente sabe muito doloroso sentir, porque é algo que nos vai fazer mal, já está fazendo na verdade, se nós não assimilarmos bem. E posteriormente podemos passar por processos que não precisaríamos passar. Vamos nos libertar, gente. Já é tempo. Para que a gente usufrua das melhores energias. Me vem a ideia assim daquela parte que na época de Jesus, que as pessoas colocavam as moedas, davam as doações no templo ou para aqueles que estavam ali pedindo, que a colocação que ele fez, que vá primeiro reconciliar-te com o teu adversário, para que depois a tua oferenda seja bem recebida, para que ela tenha valor. Então, enquanto carrega esse ressentimento dentro do coração, a gente não tem uma verdadeira comunhão com essa energia melhor. E aí a nossa ação que a gente faz ainda não tem a eficácia. Temos que nos libertar. Se você deseja se ver livre dessas ocorrências perturbadoras, examine que tipo de pensamentos e sentimentos vem alimentando. Se você, por exemplo, alimentar o ódio, ele cresce. E com ele crescido, como você pensa que vai ficar? Como vai se sentir? O que pensa que irá fazer? Boas coisas? Tem uma interrogação aqui. Certamente não. Você agirá com um ódio agravado. E isso não trará boas coisas para a sua vida. Faça o mesmo raciocínio com a mágoa, a tristeza, a culpa, a revolta, o negativismo e veja como o cultivo dessas emoções afeta a sua felicidade. Bom, aqui tem todos os quesitos.
nós fizemos quando não aceitamos. Eu sempre digo que eu não tenho, e isso não significa nem elevação, nem, eu creio que em algum sentido, todo conhecimento que a gente acaba tendo acesso a essa informação faz com que a gente trabalhe e vá aceitando da maneira melhor possível cada um que passa pelo nosso caminho. Às vezes são pessoas agressivas, mas elas não são agressivas em relação a você ou a mim, mas sim a elas mesmas pelas amarguras que carregam, pelas não assimilações dos acontecimentos que a vida trouxe até ela, né? Então, isso tudo aqui não nos faz bem. E se queremos viver para que não nos afete a felicidade, felicidade num termo que possa ser alcançado. A gente sabe que felicidade, como disse Jesus, não é deste mundo, mas se viver bem, estar livre, com a consciência tranquila, com os sentimentos melhores possíveis, dá para se viver. O que se dá para alcançar, a gente vai buscar. Está dentro das nossas intenções, eu creio que todos nós queremos ser melhores e viver melhor. E ele não é um estado fora de nós, não é as aquisições. A gente sabe, o estado de se sentir feliz dentro da nossa evolução é estar bem conosco mesmo, tendo as ações melhores possíveis e se sentindo tranquilo em relação àquilo que está caminhando dentro das tarefas que está abraçando na vida, na família, na sociedade. O melhor que nós estejamos fazendo é isso que nos traz a satisfação e a libertação de todos esses sentimentos aqui, que horas podem rondar os nossos sentidos, mas que nós devemos ser mais fortes, porque é o forte que vence essas agruras, não é aquele que se revolta. Ao contrário do que muitos pensam, que se rebelar, ser agressivo está sendo forte. Muitas vezes ele abandona a existência por esses conceitos, porque os acontecimentos são mais fortes. Então o forte encara as situações, equaciona, e quando não tiver força suficiente, ele busca a ajuda daqueles que estão ao nosso redor. Temos amparo de toda forma. É família, é esse benfeitor que não desiste de nós, que está aqui nos amparando, nos iluminando, nos colocando os bons sentimentos, os bons pensamentos, para que a gente siga sempre no rumo que nós escolhemos para essa vida, nos libertar, né? No passado, você falava em liberdade para ser livre, para ter os mesmos direitos. E hoje, a liberdade que nós buscamos é nos livrar dos ressentimentos, desse homem velho que vai sempre às vias de fato, busca sempre reagir em vez de resolver as questões que vêm até ele. No sentido geral, homens, mulheres, todos nós. Identifique a emoção negativa que o envolve ou que o envolveu e pare imediatamente de alimentá-la. Deixe-a morrer de fome. Diga para si mesmo: eu não vou mais me alimentar dessa comida estragada. Isso me faz mal. Seja enérgico, seja firme, afastando-se daquilo que o intoxica. Governe a sua vida, faça um controle de qualidade dos pensamentos e emoções que ficarão com você, lembrando sempre que o destino é moldado
moldado por aquilo que passa na sua vida interior. Tudo é. Toda a nossa modulação, dá para se dizer, de todas as criações, tudo que está ao nosso redor hoje, e da maneira que é a nossa existência, é da forma exata que nós somos, ou como nós idealizamos, dentro das restrições colocadas por nós, ou por aqueles que acreditam mais e abrangem e têm mais situações, não digo nem, pode até ser situações materiais, mas isso não é o mais importante. É aquilo que mais a gente empreende, o que mais a gente exige do nosso espírito encarnado nesse corpo que está hoje. Que somos muitas vezes, e não é o corpo, às vezes eu falo de preguiça, e tem umas colegas lá que não se agradam muito. Isso acontece, mas na verdade é um pouco, não é o corpo que é preguiçoso. Nós que não nos exigimos mais, como fazem os atletas para chegar num parâmetro físico de saúde, de melhoramento. Quantas vezes nós podíamos exigir mais uma leitura edificante e ficamos em momentos ociosos que poderiam representar bem mais para a nossa vida um aprendizado, uma boa obra, um livro bom, ler o Evangelho quando uma vez, duas, três, quantas forem necessárias no dia a dia, fazer preces, agradecer pela vida, pela existência, por tudo que se tem. Muito pouco fizemos isso. Lembramos muitas vezes mais quando estamos num momento mais delicado, de saúde, de necessidade, num perigo iminente, na doença. Pedimos, quando a dor está mais urgente, nós dedicamos mais. Mas quanto tempo nós desperdiçamos só para nós pensar? E eu não digo desperdiçamos falando para vocês, mas eu penso também poderia fazer mais no tempo que muitas vezes eu tenho vago. Para ser feliz, você precisa mandar embora toda a infelicidade que entrou em sua vida, a qual você de alguma forma está dando corda. Isso é muito antigo. Fulano está dando corda para ciclano. E nós também. Tudo aquilo que a gente dá corda ou alimenta, ela tem continuidade. Vazões para buscas. O que mais nós buscamos no dia a dia? No meio, vamos dizer, YouTube, Facebook, e todos acessam. Não? Todos acessam um pouco. E aquilo rende, às vezes, horas por dia, dependendo de cada um, é claro. Mas, se a gente acessa, dá para buscar muita coisa boa lá. Vídeos, livros edificantes, músicas que elevam, que fazem com que a gente entre em contato com o nosso ser espiritual que somos. Dá para fazer muita coisa boa. Procure o cultivo das coisas que lhe fazem bem. Pelo mesmo princípio, elas também crescerão em seu caminho, se você alimentá-las. Chega de alimentos envenenados, de comida estragada. Hora de deixar você em forma com comida vitaminada. Abra seu apetite para a felicidade. Então esse é dá para se dizer assim, o nosso convite dessa lição de hoje. Queremos nos proporcionar com certeza o melhor. Embora as nossas tendências, a gente sabe, a gente se conhece, a gente
sincero conosco mesmo. Tem vezes que eu vibro de tal forma, às vezes eu entro, naquela conversa da maior parte, que o aspecto está dificultoso e que vai agravar ainda, a questão muito batida assim, até outro dia, em comunicação, o Espírito veio até de certa forma nos corrigir, mas nos dando uma lição para um aprendizado, que as pessoas estão reclamando muito do termo atual, dessa temperatura que às vezes está quente, às vezes está frio, fora de época, e aí ele nos fala uma forma que nós deveríamos agradecer por essas situações, porque tudo vem a seu tempo da forma que se mostra. A gente sabe muitas vezes é por causa da nossa ação em si mesma, do clima que assim está. A gente sabe, o nosso Brasil da forma que está sendo devastado, aonde deveria ser o controle para que tudo se equilibrasse, mas não vamos colocar a expectativa que se está frio e logo vai esfriar, vamos nos engripar, que muitos falam assim, que saúde que vai aguentar. O que nós estamos colocando na nossa imunidade espiritual e física? Que nós vamos adoecer. Simplesmente devemos modificar isso. Não, eu tenho imunidade. Passamos por tantas intempéries, temos tantos recursos para viver bem, confortavelmente, numa evolução tecnológica muito grande. Temos tudo para o frio e para o calor, não é? Mas vamos tirar essa ideia que vamos adoecer. É que nem o caso quando pegamos uma chuva. Hoje, dificilmente, às vezes, não sei, pode alguém se molhar ainda numa chuva que venha de repente. Primeira coisa, vou me gripar. O que acontecia no dia seguinte? Está gripado. Mas por que isso? Nós sacramentamos as nossas situações. Não, eu vou estar bem. Já cheguei, já tomei um banho quente e estou aqui e amanhã eu vou estar bem. É uma questão de escolha. Tudo na nossa vida. É o que nós vibramos, é o que nós pensamos e é o que vai acontecer. Se vibrarmos saúde, vamos ter essa imunidade toda. Porque é o nosso espírito que domina as nossas ações. Se ele dita isso acontecerá. Em qualquer situação, vibrarmos o melhor possível, positivamente, para que as coisas se concretizem, é o nosso foco. Queremos saúde, vibramos na alegria, mesmo nos reveses, vamos equacionando, porque são situações que nós precisamos resolver, não reagir contra. E ajeitar o nosso coração, para que os bons fluidos, as boas energias venham, deixando fora todo sentimento de animosidade. É uma questão de saúde e é uma questão de querer-se bem. Quem faz isso se ama, no verdadeiro sentido. Muito se fala sobre se amar alguém, mas nós podemos nos proporcionar o melhor possível dentro das nossas vivências e precisamos nos amar, fazer o que é bom, como diz o texto ali, chega de comida estragada, mas aqui é num termo espiritual. Energia pesada, a gente já sabe o quanto nos faz mal, então já é tempo de nós vibrarmos melhor e agradecer sempre. O sentimento de gratidão deve sempre rondar o nosso coração e fazer o melhor possível por todos que estão ao nosso lado. E o que vamos esperar assim? A nossa felicidade, aquela que podemos alcançar. A satisfação do dever bem cumprido para essa existência.
compartilhado